Agora nós vamos conhecer Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, Bora lá. de tanto café na cama faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Olá. Prazer. Prazer. Sou o João. Esse aqui é o senhor João, ele que sempre toma conta desse espaço e vai compartilhar para a gente um pouquinho dessa história que aqui está exposta e um pouquinho também do seu conhecimento. Sim, vou tentar explicar um pouco do que significa o museu, embora esteja exposto aqui a dizer o que significa tudo o que cá está, todo o material que cá consta. Isto é um museu que foi feito em 1997, isto foi a Casa dos Radiotelegrafistas, até 1993. Eles estiveram aqui e, entretanto, foram para a Serra da Rábida e, basicamente, foi constituído, então, um museu para mostrar, basicamente, o que eram as transmissões militares, a sua importância também. E transmissões ou comunicações militares em termos arcaicos e em termos basicamente modernos e que foram usados na Guerra do Ultramar contra as colónias, contra as ex-colónias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné, outras, e depois outros mais arcaicos, como os pombos, correios, que também eram de comunicação, isto é, que se usavam os pombos para se entregar mensagens, e outros mecanismos, como rádios, feitos por Marconi, em que era de ligação sem fio, já naquela altura. Olha, interessante. Material permite a transmissão de palavras à distância sem condutor, feito por Marconi. E podem ver aqui, isto é o famoso uso que se pensa que possa ter sido um meio de comunicação da antiguidade. E também possa ter sido usado como um meio militar para avisar que estavam a ser atacados de alguma forma. Aí esse é o búzio que eles tocavam, porque faziam som e através desse som eles conseguiam... E aqui está o pombo correio, tal, que basicamente também foi usado como comunicação militar. Aqui era o bebedor deles, basicamente. Ali é o mapa onde eles estavam espalhados por todo Portugal, este mapa português. Estavam aqui todos espalhados, esta parte. E depois temos aqui também outro meio de comunicação, que era o heliógrafo, que era utilizado por meio de código Morse, através do som. Espera. Esse código Morse, através do som, o heliógrafo, que não estava aqui, obviamente, estava situado ali na ponta do castelo. Sim. E então, através de raios solares, comunicava-se com outros postos para se fazer o chamado código Morse. Mas, desculpa até interromper. Fala mais um pouquinho disso aqui. Eu fiquei agora... Pronto. Eu já tinha visto aqui, mas às vezes vendo a gente não tem noção. Então, mas esse código Morse era através da luz solar e isso refletia, então... Sim, eles faziam através da luz solar, tapavam e tal. E era, então, conseguia os outros postos perceber, através do código, não é? Sim. Eu não entendo o código Morse, mas sei perfeitamente que os outros entendiam através dos raios solares, vendo os pontos, não é? Isto tinha pontos mais longos, mais curtos. Que é o código Morse. Sim. E então, fazia-se então essa comunicação através do heliógrafo Martins, que é como ele foi chamado, que data de 1900. Ok, muito bacana. Então, olha para você ver, a gente tem um código Morse em som, né, em apito, e tinha esse que era de luz. Muito bacana, eu achei super interessante. Que era o heliógrafo tipo italiano, que está aqui também dito, que é também exposto, que data de 1920. Tem os dois. Está aqui exposto é o heliógrafo Martins, data de 1900, está aqui. Ok, bacana. Aliás, ali ao fundo está uma espécie, parece uma capela, onde ele estava lá
lá exposto. Sim. Antes. Olha, muito bacana. E pronto, e esta parte basicamente tem a ver com os telégrafos, e o mais importante havia o telégrafo Breguet, e depois o mais conhecido que era mesmo o Morse. E então, temos aqui o telégrafo Breguet e depois estes que eram os Morse. Os Morse, caras batem. Estes aqui, isto eram sinais eram maneiras de sinalização, não é? Através de bandeiras tinham os seus próprios processos de sinalização, como está ali no alfabeto homográfico. A pistola, normalmente toda a gente já viu um filme, sabe? Dispara para cima e aquilo fica tudo vermelho e sabe-se onde é que está. Sim. Sabe onde é que está. E, a mesma coisa com isto, estava a fazer um fumo, não é? Fazia um fumo e então o que é que acontecia? Basicamente era mais ou menos a mesma coisa. E pronto, isto era o cesto, onde estavam guardados os pombinhos. Então esse era o cesto dos pombos. Aquele era um soldado que trazia o pombinho cá nas costas. E basicamente é isto. Isto aqui foi a famosa estação de Tancos. Ainda existe estação óptica de Tancos. E basicamente é isto que retrata aqui o museu. É um museu pequenino, um museu interessante, sobre as famosas comunicações que tiveram muita importância no interregno de 1383-85 entre Portugal e Espanha, que eram os castelhanos naquela altura. Bacana. Aquilo ali são telefones, também era usado aqui? Sim, ou não? Foi usado também nas guerras, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial. Aquilo era uma espécie de telefones, de transmissores. Isto é, a gente ligava para falar com outra pessoa, depois ligava para falar com outro, tirava-se de um fio, depois metia-se no outro. Quem já viu funcionar, vê mais ou menos, era assim, de uma maneira. E pronto, basicamente era assim que funcionava. Era uma espécie de um terminal. Ok. É isso. Como diz ali, telefones acústicos, telefones acústicos magnéticos e comutadores telefónicos. São exemplos de equipamentos telefónicos usados nas redes de permanente campanha de serviço de transmissões militares. Está ali exposto. Muito bacana. Vocês já viram nos filmes, eles andavam assim, aquelas meninas que tiravam um fio, depois metiam no outro para falar com outra pessoa. Olha, estamos a ser atacados aqui, depois tiravam, depois metiam noutra, estamos a ser atacados dali. Estavam assim a mexer e ali está uma daquelas que penso que, se não estou enganado, era este. Não tenho a certeza, mas penso que era este. E depois havia este também. Muito bacana. Eu assim, realmente, vindo aqui no Castelo e tendo a oportunidade de ter esses conhecimentos, né? Aqui, pronto, ela tem escrito a história em todos os lugares, você poder ouvir, né? De alguém ainda é mais fantástico ainda e realmente passa um filme na cabeça, a gente vai revivendo aquela história, né? Porque naquela altura não tínhamos nada de celulares, como vocês dizem, né? Não tínhamos nada disso e então basicamente era tudo assim, era tudo feito. Na Segunda Guerra Mundial foi feito assim e penso que até na Guerra do Ultramar, embora eu possa estar enganado. Isto é um telefone usado por pessoas normais, que foi usado no século XX, como diz aqui, tem origem na Suécia. Em redes telefónicas permanentes, isto qualquer civil podia usar estes telefones. E está a ver esta beleza de telefone, a gente pagava aqui. Nunca imaginaríamos, né, que ia chegar a essa tecnologia hoje do celular, né? Pois, agora isto basicamente é extremamente rudimentar, mas naquela altura basicamente era isto que as pessoas usavam para poder telefonar para outras pessoas que tivessem, porque pouca gente tinha telefones, né? Nessa altura, quando isto foi feito. Nossa, naquela altura com certeza era uma tecnologia de ponta, só por ter sido usado, só por estar sendo usado pelo exército, a gente sabe que era a melhor tecnologia que tinha da época. O exército sempre foi o precursor basicamente de quase todas as tecnologias que nós temos agora, sempre foi o precursor
de várias descobertas que nós temos agora, que nós utilizamos, desde os computadores até os telemóveis celulares, foram eles que começaram. Aliás, o Exército é sempre o primeiro, isto tem muita importância. Sim, claro. E basicamente é isto. Fiz assim um resumo muito pequenino do que está aqui. Vamos embora, mostra pra gente. E então aqui é o material de linhas, em que estes meninos, coitados, estão sempre aqui a trabalhar. Eles trabalham em tempo integral. Exatamente. Então eles, coitados, eles subiam por aqui com estas coisas, uma para estas outras, e iam lá para cima para arranjar os fios de telefone, que se partiam com muita facilidade. Então lá iam eles, coitados, com estas manobras. E pronto, e faziam isto. Para quê? Para termos sempre comunicação entre as várias regiões e isso. E pronto, e aqui está a dizer, em 1914-18, desarrelador manual, na Primeira Guerra Mundial, Sim. Foi importante. E depois mostra as viaturas que eram usadas, já existia a viatura Morris, a viatura Ford. Olha, a Ford, exatamente, marcando presença aí desde muitos e muitos anos. Que é aqui, permanente, um material de linhas permanente e de campanha, inclui fios, cabos, desarreguladores de cabos, material. Então esses cabos que estão aqui, eram os cabos que eram realmente usados naquela época ou não? Esses que estão expostos? Sim. Isto é usado, isto é uma coisa assim, esses mesmo, então. Muito rudimentar. Muito rude. É como você agora estar a usar assim, lá ao fundo, basicamente como fazemos quando éramos crianças. Quando era criança, né? Concorda. Basicamente era quase isso. Mas não, pronto, era mais evoluído, óbvio. E pronto, e aqui está a dizer o mesmo. Destinavam-se ao transporte de material de linhas. Algumas viaturas foram adaptadas em 31 a pombais. Outra vez os pombos com muita importância aqui. Pombais móveis ou de transporte de cestos. Aquilo que eu falei. Então, outros serviram para a instalação de equipamentos rádio, telefónicos e outras coisas. Bacana. E Isto era um material de feixes hertzianos, ou feixes de rádios, eram estações que esta parte funcionava como era uma espécie de... Os soldados falavam com os outros através deste material, por rádio. Este é o mais antigo, aquele penso que é o mais moderno, e era assim que funcionava. Mas esse aqui já não era daquela do mesmo período? Esta parte era mais um material para ensaio, para medida, para ver se o material naquela altura estava bem, não estava bem, então Sim. Utilizavam estes materiais para saber se estava em condições. Regular a instrumentação. Exatamente. Também chegou a ser usado como chaminé na altura dos radiotelegrafistas, mas pronto. Bacana. Agora uso aqui isto. E também tem a sua importância, porquê? Porque o museu está aí. Porque em termos de museu, o chamado Interregno de 1383 a 1385, foi porque houve um rei, Dom Fernando, faleceu, não tínhamos rei, e então ele tinha apenas a sua esposa, que era regente, e ela tinha uma filha, que por acaso estava casada com Dom João. Isto é a chatice dos Joões, não é? Porque é assim, Dom João de Castela. Sim. E então Dom João de Castela pensou assim, então vamos lá ver, se tu casado com a filha do rei que faleceu, do rei português que faleceu, vou invadir Portugal. Ótimo. Não é? E então houve um que disse não, que era meio-irmão de Dom Fernando, e disse não, vou-me tornar aqui defensor do reino e vou fazer de tudo para que Portugal não se torne mais uma província de Espanha ou pertencente à Espanha. E então o rei de Castelo invadiu então Portugal, no famoso cerco de Lisboa, de 1384, porque o interregno foi de 1383 a 1385, isto é,
interregne sem rei, isto é, sem rei nem roque, não havia rei em Portugal. Sim. Então, o rei de Castela reivindicava Portugal para ele e Dom João, o futuro Dom João I, ou Mestre Davis, reivindicava Portugal para ele. Mestre Davis tinha o apoio do povo, enquanto Castela tinha o apoio da nobreza. E então havia aqui uma espécie de guerra civil entre os... Além de uma guerra civil, existia também esta disputa para quem é que iria ser Portugal, entre 1383 e 1385. E aqui neste castelo, em termos de comunicação, teve muita importância. Porquê? Porque Dom Nuno Álvares Pereira, que esteve aqui, que era um nobre, um simples nobre, mas muito leal ao Mestre Davis, decidiu ajudar o Mestre Davis. O Mestre Davis fez dele uma espécie de general, dando-lhe plenos poderes, como se ele fosse um rei. E o que é que estava encarregado a Dom Nuno Álvares Pereira? Defender as fronteiras de Portugal. Daí a chamada Batalha dos Ateleiros. Sim. A Batalha dos Ateleiros de 1384 veio dar uma grande... os portugueses estavam assim um bocadinho em baixo, por estarem a ser invadidos pelos castelhanos. Tiveram um grande alento quando Dom Nuno Álvares Pereira, um general, consegue vencer os castelhanos. E então ele veio aqui ao Castelo de Palmela e, por meio de comunicação arcaica, vai ali à torre de homenagem e faz fogo. As chamadas almenaras, que foram vistas, entretanto, por o Mestre Davis, e ele respondeu da mesma maneira, com almenaras, a dizer: já entendi, estás aqui para me ajudar. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. O cerco de Lisboa durou desde maio de 1384 até setembro. Pronto, e ele esteve aqui no Álvares Pereira a avisar que estava aqui para o ajudar. E o que é que aconteceu? Daí o museu ser extremamente importante e este castelo ser extremamente importante, porque estava... porque tem uma vista tão grande, não é? Em que se consegue ver o castelo de São Jorge em Lisboa. Então daí conseguiam ver a tal comunicação arcaica que foi feita por Dom Nuno Álvares Pereira, dizer assim: estou aqui. E ele: ainda bem. E então os castelhanos invadiram Lisboa por terra e por mar, e houve ali muito tempo em que eles ficaram, em que tentaram ficar com Lisboa e assim conquistar Portugal, mas depois, com doença, com a peste, então desistiram. O rei de Castela desistiu e teve-se a retirar em setembro de 1384. E depois houve umas escaramuças e tal, umas outras coisas e tal. O que é que aconteceu? Em 1385, já o Tratado de Windsor, não é? Porque os ingleses nessa parte apoiavam Portugal. E então, já o Mestre Davis era considerado rei de Portugal, e há a famosa Batalha de Aljubarrota. O Tratado de Windsor foi o quê? Foi Dom João I casou-se com a Dona Filipa de Lencastre de Inglaterra. Daí o chamado Tratado de Windsor, que constitui a mais velha aliança do mundo, até hoje, em que houve ali uma espécie de confusões pelo meio, não é? Com esse tratado, umas boas, outras más, mas funcionou, tanto na Guerra Peninsular, parou na parte quando nós deixámos de ser independentes, não é? Quando de 1580 a 1640, mas sempre funcionou. O Cassandra falou sobre o mapa cor-de-rosa de Hermenegildo Capelo. Sim. Eles realmente, o que é que eles fizeram? Eles descobriram Angola, ou melhor, a Angola já tinha sido descoberta, foram por Angola, e o que é que eles tentaram fazer com aquele mapa cor-de-rosa? Apanhar Angola até Moçambique, e aquilo era tudo português, seria tudo português. Sim.
o Tratado de Windsor, o que é que defendia? Defendia que os ingleses eram sempre amigos de Portugal. Basicamente havia ali um grande acordo de amizade. Mas houve um chamado ultimato dos ingleses e isso aí foi um dos grandes males que fez com que os republicanos portugueses se revoltassem contra o rei Dom Carlos, na altura no século XIX, porque os portugueses basicamente são os ingleses, temos de baixar a cabeça, são muito mais poderosos do que nós, então eles não querem que a gente ligue Angola com Moçambique, então a gente tem de Dom Carlos recuou e isso foi muito mal para a monarquia portuguesa a partir daí. E basicamente o mapa cor-de-rosa era basicamente o que se queria fazer, era unir Angola com Moçambique. Só que aquilo, os ingleses como subiam ali colónias, não queriam África cortada, então fizeram um ultimato, se vocês vão fazer isto, a gente invade vocês. Basicamente foi isso último. Embora o Tratado de Windsor fosse bom na Guerra Peninsular, por exemplo, quando foi contra o Brasil, em que Dom João VI saiu de Portugal a fugir de Napoleão em 1807 e estabeleceu-se no Rio de Janeiro para ser a capital portuguesa, uma das capitais portuguesas, e a Inglaterra esteve aqui, os ingleses estiveram aqui a ajudar os portugueses a combater os espanhóis e franceses que eram apoiados por Napoleão, chamada Guerra Peninsular. Houve esse percalço, então, em 1890, com o chamado ultimato inglês. Muito bacana. Mais algumas informações? Olha, que aula de história que nós tivemos aqui. Tivemos a oportunidade de conhecer a história da comunicação e a importância que essa comunicação teve, né, durante esse período. O museu está aqui. Como é que funciona? Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, para quem queira vir conhecer pessoalmente, poder ver, né, mais de perto toda essa história. Sim. Tem horário de funcionamento? Não tem? Tem o horário desde as 10 horas da manhã até das 10 horas da manhã até às 2 da tarde. Sim. Ou melhor, das 10 horas da manhã ao meio-dia e meia, depois das 2 até às 5, dependendo, isto é, se for inverno até às 5, se for no verão até às 6 horas da tarde. Ok. E as pessoas podem visitar, desde que não seja às segundas-feiras, que os museus estão fechados, podem visitar desde terça a domingo, sempre o museu, e verem, basicamente, o que se encontra aqui. É pouco, mas é muito interessante. Não, tem muita história, riquíssimo. Eu não achei pouco, eu achei muito rico, tem muita informação, muito bacana. Eu queria agradecer demais a sua participação, né? Esse carinho em nos explicar e contar pra gente essa história. Aliás, com a Batalha de Aljubarrota, desse início é o quê? A Era dos Descobrimentos. A famosa Conquista de Ceuta, não sei se sabem o que foi a Conquista de Ceuta, foi os portugueses pensaram assim, bem, já não temos mais nada para conquistar, já conquistámos tudo até lá o Algarve, é o sul de Portugal, vamos conquistar Ceuta. E conquistaram Ceuta. Mas depois, como os portugueses sempre foram grandes navegadores, resolveram fazer o quê? Agora vamos mais longe. Então começaram, depois em 1415, com a conquista de Ceuta, foram por mar. Descobriram a Ilha da Madeira, as Ilhas dos Açores, o arquipélago dos Açores, a Ilha da Madeira também é um arquipélago, e por aí adiante, até ao Cabo Bujador, que se dizia que era um cabo do medo, em que ninguém podia passar, aquilo era o fim do mundo, então ninguém passava depois do Cabo Bujador. Onde fica o Cabo Bujador? Fica ali em Marrocos, no Saara Ocidental. E então, ninguém passava. E os portugueses passaram? Pretendia fazer por ali? Pretendia-se, além de conhecer novas terras, descobrir novas terras, também descobrir o caminho marítimo para a Índia. Foi o ponto mais importante de toda a história portuguesa. Porquê? Porque as especiarias na altura, estamos a falar de pimenta do reino, noz moscada, caril, tudo isso eram presentes só para reis. Porquê? Porque as taxas de impostos eram tão grandes que só os reis e os nobres com muito dinheiro poderiam ter.
Porquê? Porque os otomanos, naquela altura, conquistaram Constantinopla. Conquistaram Constantinopla, o que é que acontece? Os portugueses, agora não temos especiarias, mas de inventar alguma maneira, não temos especiarias tão caras. E então, isto começou com os giletes, conseguiu dobrar o cabo Bojador. Depois, mais tarde, com Diogo Cão, foi mais longe, até Angola, ao cabo de, penso, Santa Maria, Cabo Santa Maria, ali em Angola, que ele pensava ser a parte mais a sul de África, e só com Bartolomeu Dias então se passou o chamado Cabo das Tormentas, que hoje é chamado Cabo da Boa Esperança, em inglês Cape of Good Hope. Yeah. Cabo da Boa Esperança, porquê? Porque eles estavam a atravessar o Oceano Atlântico e a meter-se no Oceano Índico a caminho das Índias pela parte oriental, e conseguiram fazer esse trajeto sem pagar impostos por via marítima. Olha. Ok? Tudo. Então, assim, o que é que aconteceu? As especiarias, obviamente, depois começaram a ficar muito mais baratas e começaram a virar muito mais para Portugal, que começou a ser mais um centro económico por causa disso, por ter descoberto o caminho, o marítimo para a Índia, através e estão as famosas especiarias que eram mais caras que o próprio ouro. Vejam bem a importância das especiarias nessa altura. Depois, o que é que acontece? Tivemos vários, não é? Isso aconteceu em 1497, o descobrimento do caminho marítimo para a Índia, através de Vasco da Gama, e com uma ponte Vasco da Gama. Foi o maior navegador para todos os efeitos português. E depois veio um tal de vosso Pedro Álvares Cabral, que em 1500 consegue descobrir o Brasil. Diz que se conseguiu descobrir, mas pelo Tratado de Tordesilhas, houve ali, isto é, o Tratado de Tordesilhas, o que é que significava? Como haviam duas superpotências, que eram Portugal e Espanha, isto é, tudo o que era para o Oriente era português, tudo o que era para o Ocidente seria espanhol. Okay. Naquela altura já era Espanha. E então, a linha acabava ali na parte de Cabo Verde. Certo. E isto tinha sido esse Tratado de Tordesilhas, depois foi um bocadinho contestado, porque quiseram aumentar mais umas 370 léguas, porque já sabiam, os portugueses já sabiam que existia terra Brasil, não é? Então essa parte iria apanhar também o Brasil. Eles não sabiam que existia tanta terra, mas sabiam que existia ali uma ilha, a tal ilha de Vera Cruz. Sim. A ilha de Vera Cruz, ou a ilha de Santa Cruz. Sim. Então, então o que é que acontece? Pedro Álvares Cabral faz uma viagem muito maior, porque ele também ia para a Índia. Ele também ia para a Índia. O Maroto também ia para a Índia, mas por acaso passa ali e fica e descobre Porto Seguro. Sim. Não é? Então, existe até o escrivão, penso que era o escrivão Pedro Vaz de Caminha, que até faz um texto sobre o que foi encontrar-se com os indígenas na altura. Sim, tem um texto. Está tudo lá escrito. E basicamente foi assim que se descobriu, entre aspas, o Brasil. Não que não existisse já uma pessoa que tivesse lá passado perto, ou pelo menos secretamente. Duarte Pacheco Pereira tinha ido lá secretamente pelos portugueses, tinha passado na Amazónia, e talvez Pedro Álvares Cabral, na sua expedição, seja só o oficial, aquele basicamente, em termos oficiais, o que descobriu o Brasil. Sim. Não é? Descobriu o Brasil. Mas Duarte Pacheco Pereira já sabia, então chega ao rei e diz assim: olha que aqui há terras. Tem uma terra ali. Vamos lá ver o que tem. Sim. Pacheco Pereira, vocês podem verificar isso na internet. É engraçado. E então é muito engraçado eles terem chegado lá em 1500, já que Cristóvão Colombo tinha chegado em 1492, salvo erro, tinha chegado às Antilhas.
as Antilhas ou à parte do Caribe. Sim. E o que é que eu pensava? Cristóvão Colombo estava ali e tal, com as caravelas Santa Maria e as outras. E chega lá, estou a chegar à Índia. Ele estava enganado, não é? Depois andou ali a circular por mais outras ilhas e até ali a parte do Caribe todo. E teve de ser uma outra expedição, Américo Vespúcio, não é? Que chegou lá e disse assim, não, Cristóvão Colombo está enganado, isto não é a Índia, é um novo continente. Sim. Está a separar por meio marítimo a Índia, isto é, a parte da Ásia. E disse, isto não é a Índia, isto é um novo continente. E então a América ficou conhecida pelo nome dele, Américo Vespúcio. Não é? Pronto, isto é Américo. Daí América, porque Cristóvão Colombo estava enganado nessa parte. Okay. Basicamente é isto. Olha, muito bacana, viu? Mais uma vez, gratidão por compartilhar conosco um pouquinho de história. Eu tenho certeza que o pessoal gostou e vai ter várias pesquisas aí na internet depois desse vídeo. Eu quero também conhecer esse Castelo de São Jorge. Castelo de São Jorge é em Lisboa. É em Lisboa, né? E pelo jeito acho que teve muita ligação com a história daqui, principalmente desse evento que a gente fala, né? Dessa comunicação, essa Torre de Menara. O Cerco de Lisboa foi em 1384. O Cerco de Lisboa dá-se em 1385. Foi tão mal para os castelhanos, porque éramos apenas 6.500, 7.500 portugueses, com alguns estrangeiros a ajudar-nos contra 30.000 castelhanos, e nós, naquela forma chamada de quadrado, conseguimos expulsá-los e humilhá-los, basicamente. Tanto que eles não se meteram com a gente por muito, muito tempo. Aliás, eles só nos reconheceram como país independente a partir de 1411. E então depois começa a tal era dos descobrimentos, não só para Portugal, como para Espanha, França, os países da Europa, começa a era dos descobrimentos. Portugal começou em 1415 e até mais cedo que os espanhóis. Sim. Estavam a combater os muçulmanos, aquela parte de Granada, e começaram mais tarde, mas também descobriram mais cedo a América. A América vem dos espanhóis, basicamente eles é que descobriram a América. Nós descobrimos a parte do Brasil, também somos basicamente como aquele povo que também descobriu. Sim. Mas em primeiro lugar, Cristóvão Colombo basicamente foi ele oficialmente que descobriu a América, mesmo não sabendo que aquilo era um novo continente. Isto foi mudar o mapa mundi que existia. O que é que existia na altura? Europa. Sim. E há ali então um bocadinho da África. Depois toda a gente pensava, a partir dali não há mais nada. E ali um bocadinho da Ásia, mais nada. Então, a parte quando se descobre a América, o mapa mundo, obviamente, começa a se ampliar. Isto pelo intermédio dos espanhóis e dos portugueses principalmente. Basicamente é isso. Então, próximo passo, já deixamos aí, indica com a Sandra de conhecer o museu. Agora nós vamos lá em Castelo de São Jorge também conhecer. Sim. Olha, muito obrigado mais uma vez, viu? Prazer. E é isso, gente. Se vocês quiserem conferir tudo isso, venha para o Castelo de Palmela e tem muita coisa boa. Nós ainda vamos mostrar para vocês vários outros pontos. Tem muita história aqui. Vem com a gente. Agora nós vamos conhecer a Torre de Menage. Essa é a entrada da Torre de Menage. Vem comigo. E esse aqui é o interior da Torre de Menage, onde nós ouvimos aí na história contada pela Sandra, né, pelos relatos da Sandra, do João, foram palco, aqui, nessa torre foi palco de vários acontecimentos importantes ao longo da história. Essa torre, ela foi construída mais ou menos no século XIII, tá? Ela tem 32 metros de altura, ela fica numa posição que é a porta de entrada do castelo. Como ela é alta, você tem uma vista incrível, inclusive, né, daqui dá para se ver o Castelo de São Jorge, lá em Lisboa, e assim, inclusive nesse acontecimento, como a gente ouviu falar aí, foi aqui que foi feito a fogueira de Menara, né, que teve essa comunicação importante, como nós podemos acompanhar no nosso vídeo anterior.
Aqui nós podemos acompanhar toda a história dessa torre e alguns momentos bem importantes. Em 1383, com a morte de Dom Fernando, Portugal ele fica ameaçado, em risco a sua independência. Então aqui a gente está contando um pouquinho, tem algumas imagens mostrando esse relato. Em 1384, nós tivemos o cerco de Lisboa, né, por terra e mar. Aqui nesse momento, nesse período, é onde até acontece, onde eles recuam por causa da peste, né, onde morreram entre 100 a 200 militares. Nós temos aqui também, durante esse cerco, a cidade de Lisboa tem falta de água e de alimento, então conta aqui também um pouquinho sobre essa história. Conta a história sobre Dom Nunes Alves Pereira, que defendeu o Alentejo com 1000 homens. Também nós ouvimos aí o João contando essa parte sobre essa história, aqui está relatando, né? E aqui é onde ele já fala sobre a torre de Menara, né? Traga lenha para acender Almenara, tem de ser vista do castelo de São Jorge. Então essa imagem retrata, ali a gente já pode ver a fogueira acesa, como foi. Então o pessoal foi trazendo lenha e esse fogo foi visto lá pelo castelo de São Jorge. O mestre de Avi responde a Palmela, mandando acender grandes tochas no eirado do Paço. Aqui é a resposta dele, depois que viu a torre de Menara acesa, acenderam tochas lá para falar, opa, ok, estamos contigo, entendemos o recado. Então aqui você consegue acompanhar toda essa história bem ilustrada, muito bacana, tem uma vista incrível essa torre, como a própria Sandra aí, né, falou no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhada lá, tem muito conteúdo bacana. E ela até fala sobre uma visita que ela estava acompanhando, aonde um dos meninos que estava, né, era uma criança, que fala que de cima dessa torre dava para ver o mundo. E a vista é incrível. Fui feito Confira aí pra vocês verem. Brilhava como ninguém. Ela sabe tudo que eu não sei, mas ansiava por alguém. Logo eu me apresentei, inocentemente ou não. Por ela me apaixonei. Via feito gavião, por 7 mares eu voei. Mais de 7 amores amei, mais de 7 vidas gastei. Aos 21 te encontrei. Seja bem-vinda, jamais tive coisa tão linda. Ei, anda comigo porque ainda há muito tempo pra viver. E nossas vidas baseadas em causas perdidas, procurando saída ou procurando esquecer. E cada vez que eu olho nos seus olhos de espelho com desejo, eu te vejo e me vejo decretando o fim. Tão simples como fogo e eu tão novo, não sabia, só queria. E de novo era um novo início pra mim.